a todas as pessoas aqui presentes. Quero, em primeiro lugar, dizer a minha satisfação de poder, uma vez mais, atender a esse Foro da Liberdade e agora, com motivo adicional, de ser aqui em Minas, que é uma terra muito querida e uma terra de liberdade, uma terra que se marcou sempre pelo seu amor à liberdade. Eu não conheço político mineiro que não fale disso com muito orgulho, e esse orgulho é um orgulho mais do que merecido. Quase que eu fico muito feliz de poder estar aqui em Belo Horizonte, fazendo o encerramento desse ciclo. Procurei me informar rapidamente sobre como foram conduzidos os temas, e eu não sei, mas com o fato de eu ter sido presidente da República e de estar mais velho e tal, geralmente eu sou o último a falar. E quanto isso é uma tremenda desvantagem, porque você vai falar e já todo mundo sabe tudo, já disse tudo, né? Mas, enfim, são ossos do ofício, há que encará-los com energia. E fico renovado ao ver quem me antecedeu aqui, tão jovem, e fazendo uma apresentação tão direta ao ponto, descontados os elogios feitos a mim, foi lá buscar até no Sartre um fundamento para mostrar que a liberdade é essencial. E é verdade. Vamos começar por aí. A liberdade não é um dado, é alguma coisa que se constrói. Os seres humanos foram construindo, na civilização, foram construindo as possibilidades de opção, de escolha. Quando se vê o que acontece nas sociedades mais simples, tomar o Lévi-Strauss, algum dos grandes teóricos da antropologia, vai se ver que nas sociedades mais simples, a capacidade de opção era muito pequena. A liberdade é muito pequena. E como existem certas regras que são fundamentais, sem as quais não existe a possibilidade da convivência, o Lévi-Strauss elaborou toda a sua antropologia a partir da ideia do tabu do incesto. O tabu do incesto era um fundamento da organização da sociedade. Mas a sociedade se organizava criando regras. Casar com quem? E não é livre. O casamento é definido em função dessas regras, e varia de sociedade para sociedade, mas há regras muito claras a respeito de com quem eu posso me casar, etc, etc. Portanto, não tenho as opções individuais. Um outro famoso autor, que muitos conhecem, que é o Durkheim, dizia sempre que o mais elementar é o coletivo. E no sentido não só de que antecede o indivíduo, como é mais elementar até do que a individualidade, porque é um todo que você se vê embaralhado nele e sem muitas opções. As opções vão sendo construídas. Um dos mais famosos filósofos da política do século XVII, Hobbes, definiu como o Estado. O Estado existe para botar regra, porque senão o homem é inimigo do homem. Não existe estado de sociedade, mas estado de natureza. E na natureza, um é inimigo do outro, está submetido às regras da necessidade. E você não tem, portanto, a possibilidade de fazer escolhas. Essas escolhas foram alguma coisa que foi sendo adquirido. E, na verdade, as escolhas são fundamentais na medida em que você escolhe o futuro também. Você inventa o futuro. A diferença entre o ser humano que tem cultura e os outros seres que não são dotados de cultura é que eles não inventam o seu futuro, porque o seu futuro está predeterminado. E o que está predeterminado não tem liberdade, não tem escolha. Ora, se nós temos a possibilidade de criar o nosso futuro, de inventar o nosso futuro, nós fazemos escolhas. Essas escolhas não são indeterminadas. As escolhas são também, obviamente, socialmente reguladas. E também, quem me saudou fez uma apreciação que é mais do que justa. Os governos existem para assegurar que exista liberdade. Não existe a possibilidade de escolha se não houver regras que também impeçam que essas escolhas sejam mortas no seu nascedouro pela imposição da força. A liberdade, de alguma maneira, ela só existe quando você consegue controlar a força e quando você, portanto, tem a possibilidade de inventar o seu futuro e oferece um conjunto de opções que vão sendo percorridas pela humanidade. Ora, muito recentemente, por razões de toda a natureza, eu me interessei e me interesso bastante pelo problema das drogas, por causa da difusão imensa das drogas do mundo, especificamente na América Latina, e pelo desastre que tem causado nas estruturas até democráticas. Nós fizemos uma entrevista com o presidente Clinton para um documentário que será exibido mais tarde. E o presidente Clinton
ao discutir a questão da droga, ele disse, olha, o problema mais sério da droga é que a droga tolhe no homem a capacidade de escolher. Você pode discutir se a droga faz, se você gosta da droga, não gosta da droga, até que ponto faz bem, faz mal, mas uma coisa é certa, ela leva, quando ela leva ao vício, quando leva à necessidade da repetição, você não tem mais escolha. Você perdeu, portanto, sua condição fundamental de ser humano, que é exatamente a poder escolher, ter liberdade. Ora, se isso é verdade, se isso é assim, nós sabemos que é assim, que é fundamental que você se constitua uma situação que se garanta as escolhas. Ora, obviamente, na medida em que as sociedades se transformaram em sociedades mais complexas, o que foi acontecendo foi um processo no caminho contrário àquele que eu mencionei aqui, do ser coletivo como ser inicial. Começou a existir o processo de individuação. Cada um ser algo específico e ter a possibilidade de ser um indivíduo. Isso não é assim sempre, não foi assim sempre. Essa capacidade das pessoas de se definirem, com elas serem sujeitos das transformações e delas definirem suas escolhas, foi sendo criado na própria sociedade, em um processo de formação da individuação. Isso não significa que você possa existir simplesmente indivíduo isolado, indivíduo sem alguma regra, porque senão, se o critério fosse a vontade soberana do indivíduo, você teria um estado de anarquia. Repito, Hobbes. É preciso colocar certas regras para que esses indivíduos possam até existirem como tais como indivíduos, como pessoas. Mas o mundo moderno se foi criando e se desenvolvendo a partir daí, a partir da ideia de que você, crescentemente, a sociedade, embora ela esteja constrangida por regras que são fundamentais para a sua existência, ela, ao mesmo tempo, oferece espaços de opção e permite que as pessoas atuem enquanto pessoas. Essa relação entre o conjunto e o indivíduo é fundamental. E essas são as regras que a política, que foi dito, lida com elas, define e as constitui. A política, fundamentalmente, é a área na qual se definem as regras pelas quais é possível que as pessoas existam, tenham escolhas e opinem. A política se contrapõe a tudo que é rotina, tudo que é administração. Classicamente, a administração é obedecer regra. A política não, é inovação. Só existe política quando é possível haver inovação. Isso é política com sentido forte, de P maiúsculo. E só pode existir inovação quando alguém propõe opções, quando existem objetivos que são constituídos. Portanto, quando existem valores que são propostos e quando existe uma escolha entre esses valores. Isso é a essência do desenvolvimento do que houve de mais enfim, favorável à possibilidade da expansão do ser humano, que foi a organização de sociedades abertas e sociedades democráticas. Obviamente, por mais democrática que seja a sociedade, por mais aberta que ela seja, ela está constrangida, por um lado, pela escassez natural. Há momentos em que você tem seca. Isso te limita de uma maneira dramática, mas não é o suficiente para você impedir a existência de mecanismos, ainda nas situações bem adversas, de busca de um futuro que seja diferente daquele ao qual nós estamos sendo submetidos. Há, portanto, uma constante construção de valores, de opções, de caminhos e de futuro. E a democracia, no fundo, é isso. É a definição de regras que permitam a continuidade da individuação e a continuidade de uma relação entre o indivíduo e o coletivo, de tal modo que o coletivo sirva para garantir a sua liberdade e que a sua liberdade também tenha um limite, e o limite é a você não interferir na liberdade do outro, e a regra tem que estar dada pelo governo, pelo Estado, pela associação, pela forma social mais complexa. No fundo, isso foi um longo processo pelo qual nós construímos, como construímos, especificamente no mundo ocidental, sociedades que têm essa capacidade de criar instituições, que são instituições sem as quais nem o mercado funciona, mas são instituições que garantem as opções, seja as opções na pessoa física, individualmente, seja as opções na sua ação social, seja opção na produção, seja opção na troca, seja opção no mercado. E é por isso também que, quando se sai da esfera política para a esfera da economia,
tudo que constrange a possibilidade da existência de outros é negativo. O monopólio não é o melhor caminho para a construção da prosperidade. A prosperidade depende muito mais do contrário do monopólio, muito mais da competição. Não é tanto a questão de saber se essa competição se dá entre pessoas individuais, empresas privadas, empresas públicas, senão que qual é a regra? Essas regras permitem a competição ou existirá alguma força que vai impor a decisão? Tudo que significar força para impor a decisão é um constrangimento da liberdade e é, no limite, um constrangimento da própria prosperidade no mais longo prazo, porque impede precisamente que haja uma comparação e que haja motivação e um espaço de criação de novos caminhos para o futuro. No plano mais especificamente político, e saindo dessas abstrações um pouco exageradas pelas quais comecei, se nós enfrentarmos a situação política concreta na qual nós vivemos, nós estamos, é mais simples até de perceber que o nosso longo caminho no Brasil tem sido também um caminho de construção de instituições que permitam a liberdade e que permitam que as pessoas possam existir e que as pessoas, no seu afã de existirem, não limitem e não impeçam o desenvolvimento de outras tantas pessoas. Obviamente, no mundo contemporâneo, tudo isso se tornou muito mais complicado. E muito mais complicado por quê? Porque as instituições garantidoras da liberdade, no limite o Estado, elas passam pela definição de regras que são do direito, e há todo um conjunto também de formas de legitimação de por que essa regra vai ser aceita ou não vai ser aceita, como é que eu aceito essa regra, como é que eu não aceito essa regra. No caso da democracia, essa regra só é aceita quando há um clima geral de escolha, portanto de liberdade, delegação de poderes e reconhecimento da legitimidade da decisão tomada e dos mecanismos criados para que essa decisão pudesse ser tomada e aceita pelos outros. Fora disso, não existe a legitimidade de um sistema realmente aberto e democrático. Tudo bem. E, portanto, no mundo contemporâneo, o exercício da liberdade vai depender da existência de um Estado que seja de direito, que seja democrático e que, portanto, tenha também ouvido a voz da maioria por intermédio de mecanismos de representação, etc, etc. Não obstante, no mundo atual, além de existirem esses mecanismos, existe também uma vontade muito grande de que, embora os mecanismos de representação sejam mecanismos legítimos, de que existam outras formas de deliberação que impliquem numa ação que não seja só dos mecanismos de representação. E isso é muito complicado. Ou seja, até que ponto a democracia no mundo contemporâneo pode limitar-se ao que antigamente se chamava da democracia formal, isto é, da elaboração de leis por representantes, por deputados, sua sanção dentro das regras, ou vai ser necessário ampliar os mecanismos pelos quais se dá o processo de deliberação. A deliberação final na democracia depende sempre de um mecanismo institucional de representação, Congresso, partidos, regras, Constituição, sanção presidencial, etc, etc.